Ah, meu bem, você já se viu culpado por não se dedicar o suficiente aos que ama? Já sentiu aquele aperto no coração, pensando que poderia ter perdido alguém por não estar presente como deveria? Hoje, aos meus 90 anos de idade, trago uma história que toca profundamente essa questão. Esta narrativa revela a jornada de um pai que passou por uma experiência dolorosa. Uma provação e o fez refletir sobre suas escolhas e sobre o verdadeiro valor da família. Em poucos minutos, você entenderá como é possível transformar culpa em amor, melhorando suas relações com aqueles que mais importam. Em uma pacata cidadezinha do interior do país, morava um casal jovem e apaixonado, Juliana e Marcos. Sua casa simples, cercada por árvores frondosas e o ar puro do campo, era o refúgio perfeito para eles e seu bebê recém-nascido, Lucas. As noites eram tranquilas, embaladas pelo murmúrio suave do riacho próximo da casa. Mas naquela madrugada, a paz foi interrompida pelo choro persistente de Lucas. Juliana, com seus cabelos longos e olhos que refletiam uma ternura maternal inigualável, virou-se para Marcos, um homem robusto e trabalhador, cujo semblante cansado escondia uma dedicação imensa à família. Ela sussurrou com urgência: "Amor, o bebê está chorando. Ele deve estar com fome. Por favor, prepara uma mamadeira para ele." Embora a amamentação fosse um desejo compartilhado por ambos, Marcos e Juliana reconheciam que a mamadeira era necessária para garantir o bem-estar de Lucas. Já que Juliana teve pré-eclâmpsia, uma condição grave que afetou o fluxo sanguíneo da placenta para o bebê, o que levou à necessidade de parto prematuro e à dificuldade de amamentar. Marcos, de mãos calejadas pelo trabalho árduo na terra que cultivava com tanto zelo, respirou fundo antes de responder: "Juliana, estou exausto. Já me levantei 2 vezes esta noite. Faça esse favor para mim." Juliana, cujo rosto ainda conservava a juventude da idade, mas também mostrava a serenidade da maternidade, não se deixou abalar. Com determinação, ela retrucou: "Deixa ele chorar não é a solução, Marcos. Não é assim que devemos tratar nosso único filho." O quarto modesto, iluminado apenas pela luz de uma pequena lâmpada, testemunhava o dilema silencioso do casal. Entre a necessidade de cuidar do bebê e o peso da exaustão, eles buscavam encontrar o equilíbrio entre o amor incondicional e os desafios práticos da paternidade. O marido levantou-se com dificuldade, ainda sonolento e confuso pelo choro persistente de Lucas. "Esse bebê está me dando mais trabalho do que imaginei", pensou consigo mesmo, enquanto esquentava a mamadeira na cozinha pequena e acolhedora da casa. Cada passo parecia pesar mais do que o habitual, seu corpo ainda exausto das jornadas diárias nos campos ao redor da cidadezinha. Ao chegar ao berço, uma surpresa. Lucas havia parado de chorar. Uma onda de emoções contraditórias o envolveu. Alívio por finalmente ter um momento de paz, mas também um peso no coração. "Agora que preparei a mamadeira, ele dorme", murmurou para si mesmo, percebendo como a responsabilidade de cuidar de seu filho podia mudar rapidamente de alegria para desafio. Um sentimento de culpa sutil começou a surgir, misturado com um reconhecimento silencioso de suas próprias limitações como pai. "Levanta agora, quero que você tome até a última gota", insistia Marcos, com a mamadeira em uma mão e Lucas já nos braços, balançando-o suavemente na tentativa de acordá-lo completamente. Mas Lucas permanecia imóvel, seu pequeno corpo inerte deixando Marcos cada vez mais aflito. "Acorda, pirralho, você me acordou", repetia ele, sua voz agora carregada de desespero e angústia. Foi então que Marcos percebeu que a cabeça de Lucas estava mole, sua respiração ausente de qualquer sinal de vida. Marcos não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele balançava Lucas, tentando desesperadamente trazer algum sinal de vida ao pequeno. "Não, não, por favor, não", murmurava, sentindo o pânico crescer em seu peito. O coração de Marcos batia descontroladamente, enquanto ele tentava lembrar o que havia aprendido sobre primeiros socorros. Ele colocou Lucas cuidadosamente no chão, deitando-o de costas. Seus dedos trêmulos verificaram novamente a respiração de Lucas, mas não havia nada.
Marcos começou a fazer compressões no peito de Lucas. Suas mãos pressionavam seu corpinho frágil, com força e ritmo, guiadas pela esperança de salvar a vida do filho, contando em voz alta para manter o ritmo. 1, 2, 3, 29, 30. Ele inclinou a cabeça de Lucas para trás e soprou suavemente em sua boca, tentando inflar seus pulmões. Ao mesmo tempo, Marcos gritou por Juliana, implorando por ajuda. Ela não vinha. Após alguns ciclos de compressões e respirações, Marcos parou para verificar novamente se havia alguma resposta. Mas Lucas continuava imóvel. Desesperado, Marcos agarrou Lucas com cuidado, seus passos apressados ecoando pelo corredor até o quarto onde Juliana dormia. Querida, pelo amor de Deus, acorde, ele não se mexe, me ajude, implorou Marcos, os olhos marejados de lágrimas e o coração batendo descompassadamente. Juliana, acordando assustada com a urgência na voz de Marcos, pulou da cama em desespero e tomou Lucas nos braços, verificando com mãos trêmulas e olhos arregalados. Em um momento que parecia durar uma eternidade, Juliana constatou o impensável. Ele morreu. Olha o que você fez com nosso bebê, disse ela, sua voz um misto de choque e acusação. Marcos, com a dor perfurando-lhe o peito, tentou desesperadamente se explicar. Não foi culpa minha, querida. Eu cheguei no berço e ele já estava assim. Suas palavras desesperadas, ecoando no silêncio opressivo do quarto. Lágrimas jorravam dos olhos de Juliana, enquanto ela segurava Lucas com ternura, como se ainda pudesse despertá-lo de seu sono profundo. Pelo amor de Deus, diga que isso não está acontecendo. Deus, por que está nos castigando desse jeito? Clamava ela em um lamento angustiado, buscando entender o inexplicável. Ao seu lado, Marcos sentia o peso da culpa e da dor, esmagando-lhe o peito. Ele fechou os olhos por um momento, lembrando-se de cada pensamento egoísta que atravessara sua mente enquanto esquentava a mamadeira na cozinha silenciosa. Reflexões dolorosas invadiram sua consciência, relembrando os últimos 4 meses de convivência com Lucas. Eu nunca fui um bom pai, reconheceu com amargura, percebendo como sua esposa dedicava-se plenamente ao bebê, enquanto ele muitas vezes se afastava, absorvido por suas próprias preocupações e cansaços. As palavras de Juliana ressoaram em sua mente como um eco doloroso. Querido, só um pouquinho. O bebê está sorrindo. Você não está olhando. Ele é seu filho. Ela havia dito tantas vezes, tentando fazê-lo enxergar a beleza simples da paternidade. Mas agora, diante da perda avassaladora, Marcos percebia o quanto negligenciara aqueles momentos preciosos. Sentia a culpa como um peso esmagador sobre seus ombros, como se toda a responsabilidade pelo destino de Lucas repousasse sobre ele. Eu nunca mereci essa criança. Nunca fui suficiente para você, e muito menos para ele, confessou Marcos, suas palavras carregadas de arrependimento profundo. As lágrimas continuavam a rolar por suas bochechas, testemunhas silenciosas de sua dor dilacerante. Foi Deus que me castigou, querida. Ele era meu filho, meu filhinho, meu único filho, soluçou Marcos, a voz embargada pelo desespero e pela incompreensão diante da tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Seus pensamentos mergulharam em um turbilhão de autorrecriminações e autodesprezo, enquanto ele se perguntava se Juliana estaria certa em o condenar. O rosto dela estava fechado, os olhos inundados de lágrimas silenciosas, enquanto ela segurava Lucas, um pequeno ser que agora parecia tão frágil e distante. Marcos sentiu-se como se estivesse à beira de um abismo escuro e sem fim, sua mente obscurecida pela culpa e pelo desespero. A presença silenciosa de Juliana ao seu lado era um lembrete constante de sua falha como pai e como marido. De repente, quebrando o silêncio pesado que pairava no quarto, Juliana falou com uma voz rouca e carregada de tristeza. Deus não castiga, querido. Sei que você nunca deu atenção ao bebê como deveria, mas ele adorava você. Apesar de tudo, sei que você o amava. Se não amasse, não estaria em lágrimas agora, ela disse, com uma ternura que cortava o coração de Marcos. As palavras dela
ecoaram como um eco na mente dele. Marcos sentia-se perdido na imensidão da dor e do arrependimento, incapaz de compreender por que Juliana o consolava naquele momento de desespero profundo. Ela deveria me odiar, pensou ele amargamente, consciente de cada vez que havia falhado como pai e como companheiro. Recordou-se das inúmeras vezes em que Juliana havia sido sua rocha, apesar de suas próprias falhas e ausências. Em meio à angústia avassaladora de perder Lucas, a presença serena e compassiva de Juliana era como um farol na escuridão, iluminando seu caminho tumultuado de culpa e remorso. Nos olhos dela, ele encontrou um reflexo de seu próprio sofrimento, uma dor compartilhada que transcendia as palavras. Você é a luz na minha escuridão, murmurou Marcos, suas palavras carregadas de uma gratidão misturada com a dor mais profunda que já experimentara. Em Juliana, ele viu não apenas a mãe forte e amorosa de Lucas, mas também a mulher que o amava incondicionalmente, mesmo diante de suas falhas mais devastadoras. Marcos estava ali, diante da realidade implacável que o confrontava, perdido em um mar de arrependimento e tristeza indescritíveis. Tinha tudo o que poderia desejar e nunca dei valor. Confessou com a voz embargada, as palavras carregadas de um peso que parecia esmagá-lo por dentro. As lágrimas, antes contidas, agora escorriam livremente por seu rosto, como rios de angústia e remorso. Seu choro não era apenas pela perda devastadora de Lucas, o filho que havia partido de forma tão precoce e inesperada. Era também um lamento profundo por todas as vezes que negligenciara as pequenas alegrias e bênçãos que tinha ao seu redor. Sentia a dor aguda de perceber tarde demais o valor das preciosidades que a vida lhe oferecera, e agora escapavam-lhe como areia entre os dedos. Em meio ao turbilhão de sentimentos, Marcos lutava para encontrar palavras que expressassem seu arrependimento, sua culpa avassaladora por não ter sido o pai e o marido que Juliana e Lucas mereciam. Ele olhou para Juliana e tentou dizer algo, mas uma nuvem branca tomou conta de seus olhos e, de repente, tudo escureceu. Amor, acorda, o bebê está chorando, murmurou Juliana, suavemente, enquanto sacudia levemente Marcos para despertá-lo do sono profundo. Lentamente, ele abriu os olhos, confuso com a transição entre o pesadelo angustiante e a realidade reconfortante de seu quarto. Amor, acorda, o bebê está chorando, ele deve estar com fome. Prepara a mamadeira para ele, insistiu ela, preocupada com Lucas. Ainda atordoado pelo sonho que o havia atormentado momentos antes, Marcos piscou algumas vezes, esfregou seus olhos tentando afastar a névoa do sono. Ao longe, a voz chorosa de Lucas ecoava pelo corredor, um som que agora era um alívio bem-vindo aos ouvidos de Marcos. Sem hesitar, ele correu até o berço onde Lucas estava, seus olhos se iluminando ao ver seu filho tão vibrante de vida. Pegou Lucas nos braços com cuidado e o abraçou com ternura. Sentiu profundamente o cheirinho dele e cobrindo-o de beijos, enquanto o bebê parava de chorar e começava a rir, suas covinhas nas bochechas trazendo um sorriso ao rosto de Marcos. Marcos mergulhou na brincadeira com Lucas, deixando-se levar pela alegria contagiante do filho. Cada risada do pequeno era como um bálsamo para sua alma atribulada, dissipando as nuvens escuras que haviam pairado sobre ele desde aquele terrível pesadelo. Enquanto Marcos e Lucas se divertiam, Juliana acordou com a ausência de Marcos na cama e a preocupação tomou conta dela. Com passos cautelosos, ela entrou no quarto, a luz fraca do abajur revelando a cena adorável à sua frente. Querido, você não voltou para a cama. Fiquei preocupada. Alguma coisa errada com Luquinha? Perguntou ela suavemente, os olhos buscando tranquilidade no semblante de Marcos. Os olhos de Marcos brilharam ao encontrar Juliana, seu sorriso irradiando felicidade genuína. Veja, amor, ele está sorrindo para mim, disse ele com uma mistura de emoção e alívio na voz. Juliana sentiu seu coração se aquecer ao ver o marido tão envolvido e amoroso com o filho. Nunca o havia visto daquele jeito, tão entregue e dedicado.
Ela se aproximou lentamente, observando Marcos fazer cócegas nas bochechas rosadas de Lucas e depois cobri-lo de beijos. Parecia um outro homem, um pai transformado pela experiência da perda e pela redescoberta do amor paternal. Em um gesto carinhoso e cheio de significado, Juliana abraçou Marcos com ternura. Venho pedindo a Deus que você passasse a gostar dessa criança. E hoje sou grata por isso, confessou ela, sentindo uma mistura de emoções que só o amor e a dor compartilhados poderiam evocar. Naquele instante, entre sorrisos e lágrimas, Marcos e Juliana encontraram um novo começo em seu caminho de cura e reconstrução familiar. Deus nunca castiga, lembrou ele em voz alta, as palavras escapando involuntariamente de seus lábios, enquanto abraçava Lucas com ternura. Juliana, curiosa com a frase repentina, perguntou suavemente: "Por que você disse isso, querido?" Marcos hesitou por um momento, sentindo uma mistura de emoções profundas. "Nada, querida. Eu te amo", respondeu ele finalmente, deixando escapar um suspiro de alívio. Aquele momento íntimo entre eles era um testemunho silencioso da jornada que haviam enfrentado juntos, encontrando conforto e esperança no amor renovado entre pai, mãe e filho. Em meio ao turbilhão da vida, muitas vezes nos deparamos com situações que desafiam nossa compreensão e testam nossa fé. Diante de dificuldades e sofrimentos, surge a pergunta: Deus está me castigando? Mas será que o Criador age com punição e represálias? Acredito que a resposta é um sonoro não. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não busca infligir dor ou sofrimento a seus filhos. Pelo contrário, Ele utiliza as experiências da vida, inclusive as mais desafiadoras, como oportunidades de aprendizado e crescimento. Assim como um pai amoroso que corrige o filho por amor, Deus, em sua pedagogia divina, nos guia através de situações que revelam nossos pontos fracos, nos impulsionam a buscar o bem e nos aproximam cada vez mais de sua essência. Mas como discernir a mensagem divina em meio às provações? A resposta reside na atenção aos detalhes. Deus nos fala de maneira sutil, através de sussurros na alma, sinais na natureza, acontecimentos aparentemente aleatórios, e sim, até mesmo nos sonhos. Muitas vezes, os pesadelos que experimentamos podem ser interpretados como mensagens simbólicas enviadas por Deus para nos fazer refletir. Por meio de imagens, emoções e personagens nos sonhos, somos incentivados a decifrar os mistérios da alma, reconhecer falhas e buscar a redenção. Portanto, da próxima vez que se deparar com um sonho inquietante ou uma situação difícil, não se apresse em conclusões precipitadas. Respire fundo, busque a calma interior e abra seu coração para os ensinamentos que Deus deseja lhe transmitir. Lembre-se, Deus nunca castiga, mas sempre guia. Seus métodos podem ser incompreensíveis aos nossos olhos, mas sua sabedoria infinita reside por trás de cada acontecimento, moldando-nos para sermos a melhor versão de nós mesmos. Preste atenção aos detalhes, decifre os sinais e permita que a luz divina ilumine seu caminho. Se gostou desta reflexão, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com amigos e familiares. Comente se já vivenciou um sonho que parecia real. Não se esqueça de conferir outros vídeos do canal, com certeza irá gostar.